fui lá atrás e tentei explicar, porque eu queria simbolizar mais ou menos o que significa uma porta estreita. Para que você entendesse o que Jesus estava falando. Olha só, né? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que andam por ela. Como é estreita a porta e apertada. Ou seja, a porta ela não era só estreita. A porta ela era o que também? Apertada. Vocês estão prontos já? Né? Então, as nossas digníssimas aqui, atrizes gospel, né, estão simbolizando a porta estreita. Primeiro a porta estreita, bem estreita, né? Fica assim, ó, pra cá. Assim, acho que dá pra ver melhor assim. Você pra cá, você aqui, você aqui. Ela é a pessoa que vai tentar passar pela porta estreita. Tenta passar pela porta estreita assim, de frente, de frente, de frente. Não está conseguindo, tá vendo? Não está conseguindo, porque ela é estreita. Mas ela também é o quê? Apertada. Aí ela vai tentar passar de lado. Como ela é apertada, vai ter uma dificuldade enorme. Ela vai passar, vai empurra. Empurra, 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 empurra. É estreita e apertada. Com muita dificuldade, conseguiu passar. Amém? Amém. Mas Jesus fala também da porta larga. E aí, elas simbolizam a porta larga. Agora, tenta passar pela porta larga. Olha que facilidade. Deu até para dançar, virar cambalhota, andar de um lado para o outro, né? Enfim, muito obrigado a todos, uma saúde boa ao Senhor. E aí Jesus chega e me dá essa mensagem. Gente, alguns textos que eu leio na palavra de Deus, eu confesso, eu não gostaria que estivesse lá. Mas ela está. E a mensagem da porta estreita está lá. Porque Jesus fala que é a porta estreita que conduz à vida eterna. Então a única maneira de você entrar para o céu, quem é que quer ir para o céu aqui? Amém? A única maneira de você entrar para o céu é passando por essa porta. Mas veja bem, ela é muito apertada, de maneira que quando você for passar por ela, vai ter uma dificuldade enorme. Você vai até falar assim, quando estiver passando, poxa, por que essa porta não podia ser um pouquinho mais larga? Para eu passar com uma dificuldade menor? Mas não, a porta é estreita. Mas Jesus fala também que existe uma outra porta. E essa porta é larga. É tão larga que você pode passar por ela. E aí eu fiquei tentando entender assim, por que Jesus não deu a opção para aqueles discípulos de escolher qual é a porta? Por que Jesus logo indicou qual é a porta que você e eu temos que passar? Por quê? Por que isso? Porque Jesus sabia, e você também sabe, que o ser humano tem uma tendência muito grande de escolher o que é mais fácil. Se você pudesse fazer uma faculdade de medicina sem que tivesse nenhum problema com relação à justiça, mas sem precisar passar pelos 6 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência, e fazer uma faculdade de medicina em 3 anos, você faria ou não faria? Faria. Se você pudesse ganhar dinheiro, passar num concurso público, por exemplo, que ganhe 5 mil, 10 mil reais, sem precisar estudar 3, 4, 5 horas por dia, provavelmente você faria, como alguns fazem com relação ao corpo de bombeiro. Acho que hoje não existe mais isso, amém? Mas eu me lembro muitas das vezes que muitos falavam o seguinte: poxa, é fácil passar no corpo de bombeiro, é só dar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais que eu entro.
Jesus, sabendo que eu tenho uma tendência muito grande de escolher o caminho mais fácil, ele não deixou para você escolher, ele mesmo escolheu. Olha, você vai escolher esse caminho. Porque eu sei que se eu não apontar qual é o caminho, você vai pelo caminho mais fácil. Aí você vai se dar mal. Você vai quebrar a cara. Você vai se arrebentar todo. Porque o caminho mais fácil é aquele caminho que vai te levar para o inferno. É aquele caminho de ranger de dente. É aquele caminho que quando você entrar lá, você nunca mais vai poder sair. Porque a Bíblia diz que o fogo não se apaga. E que o bicho nunca morre. Então Jesus chega e fala o seguinte: olha, escolhe a porta estreita. Porque esse caminho é o caminho que conduz à vida eterna. Só que curiosamente, porque Jesus e o Espírito Santo é o mestre por excelência, amém? A Bíblia diz que nós temos a unção do alto, e essa unção nos ensina todas as coisas, e por ninguém nós somos ensinados. Aí eu comecei a continuar, eu continuei lendo o texto. E para minha surpresa, depois das duas portas, uma que leva para o céu e outra que leva para o inferno, Jesus chega, olha só. Porque vai chegar uma hora que a chapa vai esquentar. Vai chegar uma hora que a coisa vai ficar tão difícil, que até eu vou querer sair correndo do púlpito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí, lá no versículo 15, Jesus chega e fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu tentei entender, gente, por que Jesus, depois da mensagem da porta estreita, ele logo engatou com relação a termos cuidado com os falsos profetas. Número 1, porque Jesus sabia que o diabo sabe que eu e você escolhemos muitas das vezes as coisas fáceis. Satanás, sabendo disso, ele já revela de antemão que haveria falsos profetas dentro da igreja dele. Quando eu falo dentro da igreja dele, eu falo de uma maneira generalizada. Igreja Batista, Nova Vida, Presbiteriana, Presbiteriana, Vida Nova, tudo quanto é igreja que você tem. A igreja universal, estou falando da igreja universal do Bispo de Macedo, estou falando da igreja que congrega todos os santos. Tá? Jesus já estava revelando que Satanás iria implantar falsos profetas. E qual é a finalidade dos falsos profetas? A chave é facilitar o caminho. A finalidade do falso profeta é facilitar o caminho. Por isso que eu entendi por que Jesus falou também da porta larga. Porque se existe a porta larga, existe o falso profeta. Então o falso profeta iria fazer de tudo para facilitar o seu caminho. E o que ele ia fazer? Ele ia pregar para você e falar para você entrar pela porta larga. E não pela porta estreita. Porque a ideia dele é que você se perca. Satanás não quer que você se salve. Satanás não quer que você vá para o céu. Satanás não quer que você sinta a presença de Deus. Satanás não quer que você receba o batismo com o Espírito Santo, que você fale em línguas. Satanás não quer que quando você vier a morrer, se o arrebatamento não acontecer antes da sua morte, 2 anos dentro, pegue você e leve para o céu. Então Satanás envia falsos profetas para facilitar o caminho. E há muitos facilitadores de caminhos
na igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias. Por isso que Jesus falou lá em Mateus, que nos últimos dias iriam ter muitos falsos profetas, que se possível fosse enganariam até os escolhidos. Antes eu pensava assim, não, falso profeta é Allan Kardec, falso profeta também é óbvio. Não, falso profeta é Maomé. Mas quando ele falou de falsos profetas, estava falando de falsos profetas dentro da igreja. Daqueles que pareciam cordeirinho manso, mas por dentro é lobo vestido de ovelha. E ele diz que isso ia acontecer nos últimos dias. E aí, como um falso profeta, ele gosta de facilitar o caminho, porque a função dada por Satanás a ele é fazer com que você entre pela porta larga, não pela porta estreita. Aí, quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja. Ele começou a minar e a atrapalhar a mensagem da porta estreita. O falso profeta chegou assim, ó. Você é levita. Você canta na casa de Deus, não é verdade? Só que você é músico profissional. É músico profissional, ele vive da música. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Naquela igreja, levita não canta em banda secular. Naquela igreja, o falso profeta falando para eles: quem adora Yeshua e é santo ao Senhor, não se mistura com música do mundo. Mas aqui, meu querido, nessa igreja, o falso profeta falando: você pode até tocar para Ivete Sangalo. E tem isso. E tem isso. E aí o falso profeta, querendo alargar mais ainda a porta, chega assim para alguém que quer fazer uma tatuagem muito bonita, daquela de chamar a atenção, colocar o nome da namorada, vou colocar o nome do namorado. Não tem lugar nenhum que a Bíblia proíba isso. Naquela igreja, eles acham isso errado. Eles não aceitam. Mas aqui você pode tatuar o corpo todo, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Porque na dúvida, lembra daquela mensagem que eu preguei? Na dúvida, em vez de não fazer, acaba fazendo. Aí eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo, que vai chegar o dia, e a hora é, em que Jesus vai voltar. E o apóstolo Paulo chega e fala o seguinte: olha, que todo o seu corpo, alma e espírito esteja irrepreensível. Jesus não está vendo só o coração, não está vendo só a alma, não está vendo só o espírito, ele vê também o corpo. Então, na dúvida, vai que por causa da tatuagem ou não é. E meu, por que você vai morrer se não tatuar o corpo? Será que você vai ter um infarto só porque não tatuou o corpo? E aí o falso profeta, querendo mais uma vez tirar você do caminho, chega assim: é aí que vai doer. É aí que vai doer, meu.
Porque eu sei que 99% da igreja, o que eu vou falar agora, vai discordar de mim. Mas, meu querido, eu não posso pregar porta larga. Eu creio assim, há pouco tempo atrás, porque eu acreditava da maneira como 99% creio. Aí o falso profeta vai chegar assim e vai falar assim: mas na igreja de fulano, aqueles pastores não gostam nem que coloque funk gospel na igreja. Porque todos os ritmos são do Senhor. Não foi o Senhor que criou os ritmos? Deus criou as notas musicais. Quem criou os ritmos foi o homem. Eu falo isso na Bíblia, porque eu vou escrever um livro. Eu já escrevi 50% dele. Eu vou provar item por item acerca disso. Mas isso é uma outra história. E se vocês lerem, vocês vão gostar ou vão me odiar muito. Não! Naquela igreja lá você pode dançar funk. Meu querido, para mim, o ritmo do funk, seja ele gospel ou não, foi tirado dos quintos dos infernos. Eu não posso pregar porta larga. E eu não vou ficar nem com raiva de vocês se quando eu chegar aqui vocês estiverem dançando funk, porque eu te amo em Cristo Jesus. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque nessa igreja aqui você pode até cantar heavy metal, colocar piercing em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é buraco. Já estou quase terminando. Aí a coisa agora complica mais ainda, para mim principalmente. Aí os falsos profetas chegam assim e falam o seguinte para você: que quer entrar para a porta larga e não quer para a porta estreita. E diz assim: mas aqueles pastores ficam implicando. Não é implicando, porque ninguém vai te proibir de você fazer tatuagem, de você usar piercing, não. Ninguém vai te proibir. A gente sabe que é pecado. A Bíblia fala também de embaraço. Deixar o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeios. E aliás, você não é deste mundo. Se você não é deste mundo, meu querido, é você que tinha, é o mundo que tinha que te imitar, não você que está mundo. As músicas, os ritmos, tinham que sair da igreja para o mundo, não os ritmos do mundo saírem para cá. E entrar para cá. Mas aí o falso profeta vai chegar e falar o seguinte: poxa, mas aqueles pastores ali implicam com o que você está vestindo. Fala que a forma como você está vestindo, os homens quando entram na igreja tem que fechar os olhos, porque se abrir, não dá. E quando ele adora, para ele não perder a unção da adoração, por que ele adora de olhos fechados? Para não olhar para você. Porque você pensa que ele está adorando, mas ele está adorando para não olhar para você, porque se ele olhar, pega. Vem para cá. Porque da forma como está, você pode ficar. Você pode ficar. Aí hoje em dia, meu Deus do céu, aí os homens hoje em dia gostam de colocar um brinco. E alguns colocam uns brincão assim, não, né? Pô, mas isso não tá. A Bíblia não condena isso. Esse negócio é uso e costumes. Isso aí é outra história. Uso e costumes é outra história. Como aquela igreja lá, porque culturalmente falando,
esquece. A cultura homossexual. Que não está na Bíblia se é pecado ou não, se é proibido ou não. Mas na dúvida, se só as mulheres usam, eu não vou usar. Mas aqui, aqui, tu pode fazer o que quiser com a tua orelha, colocar 20 mil. Olha aquele capolão. E aí Jesus fala sobre os falsos, porque tem muito mais coisa. Porque não dá, se eu for falar o que eu penso que eu tenho que falar, vocês me expulsam da igreja. Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não tem nada que preste para nós. Pode ser a coisa mais bonita, pode ser a coisa mais linda, pode ter uma aparência até de legal, que não tem nada a ver, mas você tinha que fazer diferente. Em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Na dúvida, eu quero que o meu corpo fique sem tatuagem nenhuma, porque eu sei lá. Na dúvida, eu não quero usar brinco não, porque sei lá. Tu vai morrer se você não usar brinco? Terminando. Estamos no tempo do fim. E não há mais tempo para facilitações. Nem para mim, porque eu não gostaria de estar pregando isso. Eu, Luiz Francisco Alves. Mas, meu querido, eu estou falando com vocês, porque tem coisas que não é, eu sei que tem coisas que não é pecado, mas se eu sei que para mim é embaraço, eu vou deixar. Há uns 20 anos atrás dava até para ver filme, mas hoje eu nem filme eu acho que não. Porque sempre tem uma mulher nua, sempre tem um homem nu, sempre tem um sexo explícito, não dá! Aí eu me pego naquele texto, não porém coisas más diante dos meus olhos. Ah, mas tanta mulher passa aí na rua, aí, quase nua aí você vai ter que dar um jeito, mas eu não posso impedir de fazer isso, mas na minha televisão eu posso mudar de canal. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque já que Jesus está preparando a noiva, então ela tem que ficar muito bem preparada. Para terminar, vamos ficar em pé, e para terminar eu quero falar uma coisa. Aí o falso profeta chega assim, olha, naquela igreja ali, que você está querendo entrar, que é a igreja do Ministério Apostólico Resgate, naquela igreja ali, se você não for com a cara do irmão, você precisa ficar falando com ele, não, você não tem sangue de barato. Não é assim que o falso profeta diz, você não tem sangue de barato, então você não precisa. Você pode vir para a minha igreja, porque para a minha igreja você pode dançar de mal com os outros sem falar, você pode pregar de mal com os outros sem falar com ela, com raiva dela, você pode fazer tudo sem olhar para a cara dela. Aí, para terminar, por isso que Jesus, quando terminou um discurso desse, ele olhou para o lado assim, só tinha os 12. Os outros 5.000 foram embora. Aí Jesus chega e fala assim, aí, e os que foram embora falou assim, dura esse discurso. Quem poderá resistir? Aí olha para os 12 assim, vocês também querem ir embora? O que os 12 falam? Para que iremos nós? Você só tem as palavras de vida eterna. No caminho da porta de Deus é verdade. Mas é por essa porta que eu quero
Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. E nós te somos gratos por aqui estar. Não é fácil. Não é fácil, Deus. Não é fácil. Eu sei que não tem ninguém perfeito, eu não sou perfeito, mas eu tenho que buscar. Eu lhe peço pela tua igreja na face da terra, oh Deus. Faça com que ela ande um caminho estreito, mesmo que seja difícil de caminhar nela. Em nome de Jesus eu te peço, dê uma salva de palmas, Senhor. Vamos demorar muito, vamos pedir os nossos presbíteros subirem, porque eles vão me ajudar. Futuros pastores.